Olá a todos, eu, Célia Carenhato, coordenadora do curso de especialização em Educação para a Diversidade, e a professora Tânia Marques, professora do corpo docente do curso e em breve coordenadora também por 6 meses, ela vai me substituir durante os meses de julho a janeiro. Nós estamos trabalhando juntos aqui e com a professora Jaqueline, que já vem trabalhando com vocês, tendo em vista o seminário integrador do seminário de TCC. Nessa semana, entre os dias 3 e 9 de junho, desenvolvemos então a atividade do seminário integrador. Esse seminário, vocês têm presente, ele é desenvolvido em 4 momentos durante o nosso curso. E ele tem uma proposta de trabalho que visa a integração com o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Ele vem num crescendo, agregando relações entre conteúdos de disciplinas e fornecendo orientações sobre modos de formalização, organização do estudo ou dos estudos, com vistas ao trabalho de conclusão do curso de especialização. Então, vocês já desenvolveram a primeira etapa, que tratou de aprofundar a discussão entre as 2 primeiras disciplinas, as disciplinas 2 e 3, que tratavam de conteúdo específico. Com base nisso, a professora Jaqueline leu, avaliou e recomendou para cada um de vocês possibilidades para aprimoramento do escrito de cada um. Ora, é com base nesse desafio que esse segundo momento do seminário é colocado, que vocês aprofundem e estabeleçam relações com essa última disciplina e ainda já tenham em vista a possibilidade de elaboração de um questionamento, de um problema de investigação, com base no qual vocês desenvolverão o trabalho final. Claro, antes mesmo do trabalho final, a disciplina 9 trabalhará com vocês a elaboração de um projeto pedagógico, um projeto de intervenção na escola com vistas à afirmação das relações que fortaleçam a diversidade no ambiente escolar e comunitário. Então, tudo isso, com a devida orientação em seu tempo, será desenvolvido. O que nós indicamos agora é que vocês procurem problematizar, aprofundar e definir focos de interesse. Eu agradeço a atenção de vocês, me despeço aqui e deixo com a professora Tânia agora a palavra, porque ela vai trazer algumas orientações importantes da nossa prática de trabalho com cursos de especialização e que contribuem para esse conjunto do trabalho. Um abraço a todos. Olá! A partir de agora eu estarei trabalhando junto com a professora Célia na coordenação do curso, então nós estaremos mais próximos a partir de agora. E eu vou dar algumas dicas, como a professora Célia já mencionou, especificamente sobre o trabalho de conclusão do curso, que no caso de vocês será na forma de um artigo. Algumas coisas que eu irei falar, elas irão aparecer novamente em outras ocasiões, mas já valem as dicas para que vocês prestem bastante atenção a alguns detalhes que serão bem importantes na continuidade do trabalho. Um deles é sobre as questões das dificuldades da escrita de um trabalho, e a primeira delas eu diria que é a escolha de um foco muito específico para a escrita dos seus trabalhos. É muito comum que a gente pense em problemas muito genéricos, que a gente queira resolver todos os problemas da escola, todos os problemas da educação em geral. Mas quanto mais focado for o trabalho neste momento, quanto mais objetivo, quanto mais claros estiverem os problemas a serem pesquisados, mais fácil vai ser a gente chegar a conclusões mais claras, mais definidas. Então, a primeira questão é pensar, bom,
este problema que eu quero identificar, que eu quero estudar, é viável dentro do tempo que eu tenho? O tempo do curso de especialização é um tempo limitado. Existem pesquisas, às vezes, que são muito interessantes, mas demandam muito tempo, que são trabalhos de longo prazo. Então não adianta a gente tentar imaginar um problema que seja muito bacana, que possa trazer muitas contribuições, mas que ele vai ficar pela metade. Então é muito interessante a gente focar em algo que a gente consiga dar conta ao longo do tempo que se tem. Então, pensando isso, este trabalho que vai ser realizado por vocês agora, ele não precisa dar conta de todos os problemas que vocês enxerguem. Ele vai ser muito mais importante se ele puder focalizar, né, um problema específico, ele ter um foco específico e vocês consigam então chegar a melhores conclusões a partir desse problema. Outra questão específica é com relação à questão da metodologia da pesquisa, porque vocês são pessoas que trabalham na docência e é muito comum a gente confundir metodologia de pesquisa com metodologia de ensino, especialmente quando o trabalho vai se dar dentro da escola e a gente está lidando com metodologias de ensino. Então, muitas vezes se confunde o nosso projeto, a nossa metodologia de pesquisa com a metodologia do ensino que está sendo realizada ou os projetos de intervenção que estão sendo realizados. Por mais que o nosso objetivo seja investigar a nossa atuação, a nossa intervenção, é importante poder visualizar muito bem o que vai ser o trabalho de intervenção e o que vai ser o trabalho de estudo sobre essa intervenção. Então, é importante muito bem clarear o que vai ser feito e como é que vai ser estudado. Então, o projeto precisa delimitar muito bem essas questões. Outra questão muito importante que a gente tem vivenciado na nossa experiência de cursos de especialização é a questão das cópias. Muitas vezes elas são involuntárias, porque na escola a gente se acostuma ao longo do tempo que fazer pesquisa é ir lá no livro, é copiar, né? Então, às vezes de forma involuntária são feitas cópias de trabalhos alheios. Ainda mais hoje que a gente tem um acesso muito grande à informação, em que a informação é pública, porém a autoria ela é de uma determinada pessoa ou de uma determinada instituição. Então é muito importante que a gente tome cuidado, mesmo para que de forma inadvertida a gente não cometa as cópias, não é? Porque isso na verdade se trata de um crime. Então a gente tem que tomar todo um cuidado para não copiar ou os trabalhos integrais, mas mesmo que sejam partes de trabalho, a gente não pode copiar. A gente tem que identificar todas as vezes que a gente usar uma ideia que não for própria, a gente tem que tomar o cuidado para identificar as fontes, sejam apenas partes ou partes pequenas ou partes maiores de um texto, mas mesmo que sejam partes pequenas, a gente tem que identificar. E, em geral, é comum as pessoas pensarem que se trata de cópias apenas quando for uma citação literal, mas não é assim. Mesmo quando eu escrevo com as minhas próprias palavras e estou mencionando ideias que não são minhas, eu vou ter que identificar a fonte, com a página, com o ano, com o nome do autor. Apenas quando são citações literais eu terei que usar aspas e quando não são citações literais eu não terei que usar aspas. De qualquer forma, as ideias têm que sempre vir acompanhadas de sua autoria, a não ser que aquelas ideias sejam próprias minhas, né? Se elas não forem minhas, eu vou ter que dizer de quem são aquelas ideias. E sempre tomando cuidado de que no final do trabalho, eu sempre vou ter que mencionar a referência completa, ou seja, como que a gente tem acesso àquele material, onde que eu posso encontrá-lo. Então são cuidados bem importantes para um trabalho. E outra questão bem importante com relação à escrita é que vocês terão que fazer um trabalho que é um trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico ele requer alguns tipos de cuidados na escrita, por exemplo, o uso de uma linguagem não coloquial, ou seja, cuidar nos termos,
a forma como é escrito, a correção do texto. Então isso é bem importante. Então isso vai ser bastante cuidado, porque existem formas de expressão que elas são comuns na fala, mas que na escrita a gente tem que cuidar com a linguagem que a gente utiliza. Bom, essas são algumas dicas que elas vão aparecer mais adiante, elas serão retomadas, mas é importante que desde já a gente chame a atenção que vocês precisarão cuidar de tudo isso e continuaremos trabalhando juntos, né, a partir de agora. Então, a professora Tânia, a professora Jaqueline e eu estaremos juntos e com todo o corpo docente do curso, trazendo elementos, oferecendo apoio para esse trabalho que vai culminar com o trabalho final do curso de especialização em educação para a diversidade. Não é momento para ansiedades, é momento para concentração e elaboração. Nós temos tempo para essa elaboração. Um abraço a todos novamente.